mês de maio é dedicado à conscientização dos acidentes de trânsito e existem alguns mitos a respeito do que pode ou não ser feito com o paciente no caso de um acidente. Doutor, explica para nós quais são os tipos de gravidade e também os cuidados que devem ser tomados. Os acidentes são situações, infelizmente, comuns e que podem trazer alguma gravidade para nós, na nossa saúde, no nosso corpo, no nosso bem-estar. Hoje nós vamos conversar sobre como agir em cada tipo de acidente, dependendo da sua gravidade. Os acidentes eles podem ter gravidades muito superiores ou gravidades de baixa intensidade, dependendo principalmente da cinética desse acidente. Quando a gente tem acidentes em baixa velocidade ou quedas de planos normais, do plano da própria pessoa, a gente vai ter acidentes que não são de alta energia. E esses acidentes de baixa energia, eles acabam causando lesões mais leves. Nesse tipo de acidente, nesse tipo de lesão, nós podemos mover o paciente, nós podemos tentar entender qual é o grau dessa lesão e procurar o atendimento médico de forma espontânea. Já se você tem um acidente de alta energia, com uma alta cinética, como um acidente de trânsito, por exemplo, é necessário que você se mantenha parado no local do acidente, imobilizado, evite fazer movimentos bruscos ou levantar do local de acidente e assim chamar o resgate para que ele faça uma imobilização adequada para que você consiga aí sim procurar um atendimento médico. Tudo isso porque naqueles acidentes de alta energia é capaz que você tenha alguma lesão que no primeiro momento não aparenta ser uma lesão grave, mas que com o passar do tempo e com o locomover da pessoa pode acabar agravando essa lesão, principalmente na coluna, seja na coluna cervical ou na coluna lombar. Ela pode acabar tendo alguma lesão de coluna que pode comprimir a medula e aí sim causar alguma lesão que pode ser irreversível no futuro. Muito obrigada, doutor. E agora nós vamos falar sobre um tema delicado, mas essencial dentro do ambiente hospitalar: os cuidados paliativos. Essa abordagem que prioriza o conforto, o alívio da dor e o acolhimento do paciente em todas as fases de uma doença. Para nos ajudar a entender melhor como essa prática vem sendo aplicada no São Lucas Hospital Center, vamos conversar com dois profissionais que atuam diretamente nesse processo: o coordenador da medicina hospitalista e diretor técnico da instituição, Dr. Luiz Carlos Toso, e também a doutora Rafaela Arneiro Gonçalves Caron, médica especialista em cuidados paliativos. Sejam bem-vindos novamente ao São Lucas 24 Horas. Obrigado pelo convite, uma honra pra gente aí. E hoje nós vamos falar um pouco mais, então, sobre os cuidados paliativos e entender o que é esse conceito. E, doutora Rafaela, eu gostaria que a doutora começasse explicando, então, pra gente o que é o cuidado paliativo e por que a gente tem tantas dúvidas sobre esse tema também. Bom, Gabi, o cuidado paliativo é, na verdade, uma abordagem multidisciplinar para os pacientes que têm doenças graves, incuráveis e que ameaçam a continuidade da vida. Tá. Certo. Então a gente fala ali então em doenças mais graves e muitas vezes elas é associadas ao câncer, muitas vezes, né, doutora? Propriamente ao câncer, mas não é só isso, certo? Com certeza não é só isso, né? O câncer ainda é um dos grandes causadores da finitude de nós, né? Mas temos doenças cardiovasculares, que é uma doença prevalente hoje pelo nosso estilo de vida e hábitos que a gente tem. Além das doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, né, principalmente as doenças provocadas pelo consumo de tabaco, pela poluição, e algumas outras doenças que realmente chegam e não existe um recurso terapêutico no sentido de curar aquela doença, né? Ou de fazer com que a pessoa consiga viver mais, apesar de estar com a doença junto dela. E aí, no caso, os cuidados paliativos vêm para auxiliar esse paciente, então, porque muito se falava e a gente escuta muitas vezes, não tem o que ser feito, né, doutora? Mas acho que esse é um conceito que nos cuidados paliativos não se encaixa, certo? Explica pra gente um pouquinho, então, sobre esse o diagnóstico desse paciente. Uhum. Muitos pacientes chegam, né, no cuidado paliativo, às vezes o próprio paciente ou a própria família falando, a gente chegou aqui porque não tem mais o que fazer, né? Sempre digo para eles que talvez pela doença realmente não tenha mais o que ser feito, né? Mas pelo indivíduo a gente sempre tem o que fazer. Justamente porque o escopo do cuidado paliativo é lidar com o sofrimento humano. Então, lidar com todos os sofrimentos em todas as suas esferas. Então, a gente vai lidar com o sofrimento físico, né? Dor, principalmente. Outros sintomas que são angustiantes, fadiga, náusea, vômito, com o sofrimento emocional do paciente e da família,
com sofrimento espiritual e com sofrimento social, né? Muitas famílias, às vezes, acabam precisando ter um cuidador principal, esse cuidador principal precisa parar de trabalhar para cuidar daquele paciente, daquele doente. Então, também tem um sofrimento social ali implicado nisso tudo. São diversos fatores, e quando a gente fala sobre a morte, de fato, né? Muitas vezes até falar a palavra morte causa estranheza, e o pessoal fala, nossa, credo, não fala sobre isso, mas a gente precisa falar também para entender sobre isso. Acho que nunca a gente vai estar preparado para esse momento, mas entender o processo também faz parte do conhecimento e faz parte de saúde, né, doutor? Entender um pouco mais sobre esse momento que todos nós iremos passar. E como que é no caso, então, essa conversa com o paciente e com os familiares, que eu acho que também é outro ponto importante desse cuidado paliativo, que é a família, os acompanhantes desse paciente. Realmente a gente tem que pensar, nós somos o único ser vivo que tem noção da morte, né? E todos nós sabemos que todos nós morreremos. Quem sabe algum dia, com um pouco de sorte, alguém, né, consiga morrer, mas não chegamos a isso ainda. E a gente acabou medicalizando muito essa questão da morte, né? E a morte é uma coisa que tem que ser discutida, porque ela faz parte do nosso viver, né? Seja doloroso ou não, né? E esse momento que vai chegar para todos nós, ele chega das diferentes formas. Mas nos últimas décadas, nos últimos anos, com a evolução da medicina, ele tem se retardado esse momento, e às vezes as pessoas são curadas daquela doença que iria levar ao fim da vida hoje, por exemplo, mas que ela sai cheia de sequelas e coisas, e que vai fazer com que a vida vai terminar. E às vezes vai terminar com mais sofrimento, né? E é aí que entra a medicina paliativa, que é justamente a proposta é discutir a nossa finitude, mas também trabalhar com aquilo que a Rafaela falou para a gente, trabalhar com uma equipe multidisciplinar no intuito de que acolha o paciente e não apenas a doença, e que acolha a família, porque quando essas pessoas adoecem, seja pai, seja filho, seja irmão, tem todo um núcleo familiar que está sendo levado no mesmo roldão, na mesma situação, e aquele sofrimento se estende para a família como um todo. Então a gente busca tratar toda a família. Inicialmente, uma das primeiras coisas que a gente faz, né, Rafael, quando a gente se depara com um paciente que a família não sabe bem o que está acontecendo, tem alguns irmãos que sabem, outros não sabem, e a gente faz questão de chamar toda a família, todas as pessoas que participam da vida daquela pessoa, para tentar esclarecer e tentar ver quais são as angústias que a gente pode ajudar naquilo, mas fazer com que todos saibam exatamente o que está acontecendo e o que esperar nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Isso é importante, essa comunicação é fundamental quando a gente fala sobre cuidado também. E doutora, dentro dos cuidados, então, da medicina paliativa, quais são os meios que vocês utilizam para cuidar desse paciente? Então, a doutora falou sobre a questão do alívio da dor, dos desconfortos, e também tem essa questão espiritual, são diversos aspectos. Como que é no dia a dia, então, que vocês cuidam desses pacientes? Porque, como os doutores disseram, são diversas as causas desses pacientes. Explica um pouquinho para a gente. Bom, a gente cuida do paciente em equipe, né? Então, dentro da equipe básica de cuidado paliativo, a gente vai ter o médico, a enfermagem, né, o técnico, o enfermeiro, assistente social, para lidar com o escopo ali dos sofrimentos sociais, o psicólogo, o capelão, né, tem alguns hospitais que têm capelania. Então, cada um vai fazer a sua parte dentro da equipe e cada um de nós compartilha em equipe, né, quais são as dificuldades daquele paciente em cada nível ali. Acho que é isso, é um trabalho em equipe, centrado no indivíduo e também na família. Isso é muito importante. O doutor falou um pouquinho sobre a questão dessa evolução da medicina também, né, doutor? Então, o cuidado paliativo é um tema que vem sendo discutido mais recentemente. E o doutor poderia falar um pouco mais sobre também como é acompanhar isso, porque acaba que muitas vezes os especialistas não têm tanto conhecimento sobre quando indicar para um cuidado paliativo, o que pode ser feito para esse paciente. Explica para a gente como que é essa jornada e a importância da gente falar sobre isso também. Realmente é uma coisa que vem sendo implantada há um bom tempo, né? E não são todos os lugares que fazem, mas com certeza todos farão, né? E a gente às vezes se coloca à disposição do médico assistente. Jamais a gente assume o paciente como nosso paciente, mas sim
ele está sob os nossos cuidados com a anuência do seu médico titular, né? Porque aquele médico que tem toda aquela relação com o paciente, toda aquela relação de confiança com a família, e a gente segue junto justamente fazendo esse trabalho multidisciplinar que é tornar essa jornada o menos sofrida possível. Não há como nós irmos embora sem algum sofrimento, mas às vezes a gente percebe que o que era feito na medicina há algumas décadas, há anos até atrás, as pessoas sofriam muito mais e às vezes coisas fúteis, como levar para a UTI, paciente que a gente sabe que não vai sobreviver, afastar esse paciente da família naquele momento, sedar esse paciente, afastar dos seus, começar a fazer sentir dor, coisas invasivas e que de fato não vai salvá-lo. Então se fazia isso, era o que se acreditava que deveria ser feito naquela etapa que nós estávamos na evolução da medicina. Mas hoje isso não é mais aceito, porque existe a dignidade do paciente atrás, existe a dignidade e o sofrimento da família atrás disso, né? Então a gente tem que olhar com cuidado e carinho, de certa forma, pela vida daquele paciente. E, doutora, falando um pouquinho sobre a questão de tempo, que é outra coisa, acho que é associada aos cuidados paliativos. A questão de quanto tempo esse paciente tem, quanto tempo é o cuidado paliativo, existe alguma forma de medida que a gente configura esse paciente, ou de fato, então, é a questão da doença, que ele tem o diagnóstico de uma doença que precisa dos cuidados paliativos. O tempo, a gente fala, dentro do cuidado paliativo, esse tempo está relacionado com o prognóstico, né? Então, a gente fala em prognóstico. A gente tem algumas ferramentas para estimar o prognóstico, né? A gente não vai conseguir falar para a pessoa exatamente quanto tempo ela tem, a gente consegue estimar em dias, semanas, meses, anos. Isso leva em consideração a clínica, né? A performance, como o paciente está, a independência dele, e a história natural da doença. Mas o cuidado paliativo, o ideal é que seja iniciado assim que se descobre uma doença grave. E a necessidade de cuidado, o nível de cuidado paliativo, vai se adequando com o passar da evolução da doença. Então, talvez no início da doença, a gente precise de um cuidado paliativo complementar, que vai complementar os cuidados modificadores da doença. Certo. E mais lá para o final da doença, a gente vai precisar de um cuidado paliativo exclusivo, né? Entendi. Então, faz parte também desse processo ali, acompanhamento. E, doutor, quando a gente fala sobre o âmbito hospitalar, como que funciona no dia a dia, na prática, então, dos pacientes que muitas vezes chegam por conta de uma doença e acabam se tornando pacientes paliativos dentro do hospital? Como que é esse acompanhamento, então, dos médicos da instituição? A gente tem, são dois momentos, né? Tem um paciente que já se sabe, que a família já sabe que ele é paliativo e que vem, de repente, para alguma descompensação aguda, assim, que realmente a gente pode melhorar, então ele vem para a gente trata, e vem aquele paciente que chega e é feito diagnósticos, vamos lá, o paciente tem um câncer e de repente o câncer espalhou, chega no hospital, descobriu isso, e aí a gente já começa com o diagnóstico, já acionar a família, abordar o próprio paciente, né? A gente parte da premissa que todos nós deveríamos saber o que acontece conosco, né? Então a gente às vezes tenta fazer, a não ser que esse paciente claramente a gente perceba que ele não quer saber o que está acontecendo, porque tem pacientes que não querem, né? São a minoria. Mas tem muito paciente que quer saber, então a gente procura partilhar isso com ele de uma maneira menos dolorosa possível, né? E quando a gente faz isso, é o momento que a gente está com ele, está com a família, está com as pessoas, até com apoio espiritual, o capelão, o padre, junto com a gente, para a gente fazer com que esse momento seja, no mínimo, o menos doloroso possível. Deixar de ser doloroso não tem como, mas que dá para a gente fazer alguma coisa assim, né? Doutor, quando a gente fala sobre essa questão dos cuidados paliativos, muito se associa, então, que o paciente precisa necessariamente estar em cuidado no hospital. Mas não é só isso também, né, doutor? Muitas vezes o paciente pode continuar em cuidados paliativos em casa, no conforto, certo? Sim, porque tem muito paciente que está em cuidados paliativos, mas tem autonomia. Então, tem pacientes que ele caminha, que ele faz algumas coisas durante o dia, tá? E se sabe que aquela doença é incurável e que vai acontecer o desfecho. Então, ele é acompanhado de forma ambulatorial, né? A gente tem a parceria aqui com a cooperativa médica, que é a Unimed, e que eles fazem muito bem isso. Então, esse paciente paliativo que eu falei para você, que já vem, às vezes, com diagnóstico, ele vem, a gente cuida desse paciente, estabiliza ele, devolve ele para a equipe da operadora,
Eles fazem visitas domiciliares com fisioterapia, com psicólogo, com médico, com enfermeiro, com nutricionista, acompanha esse paciente para, pelo menos, tentar fazer com que ele não fique indo e vindo do hospital, porque o sofrimento é muito grande, né? Uhum. E aí acompanha dessa maneira. Então, necessariamente, ele não tem que estar hospitalizado, não. Entendido. Isso também é outro mito que a gente tinha sobre isso. Doutora, dentro dessa realidade, então, dos cuidados paliativos, que é um assunto que, como a gente falou, gera muitas dúvidas, quais são os principais mitos que a doutora percebe também que chega dos próprios pacientes, familiares e da sociedade como um todo sobre esse assunto? Assim, na prática do dia a dia, explica pra gente. Acho que o principal deles é quando não tem mais nada para se fazer, né? Que cuidado paliativo é só para o fim de vida. Então, cuidados de fim de vida são uma parte do cuidado paliativo, né? Outro grande mito é achar que é só para pacientes oncológicos, mas como o doutor Torres falou, não. Pacientes com DPOC, com fibrose pulmonar, com insuficiência cardíaca, todos os pacientes com doenças graves e que não têm cura, né? Certo. E algumas pessoas acreditam que quem recebe cuidado paliativo morre antes, que acelera a morte, né? Tem um pouco desse mito também. Entrou em cuidado paliativo, vai morrer, vai acelerar. Mas, na verdade, a gente tem estudos que mostram que quando o cuidado paliativo começa precoce, a gente consegue ter até um aumento de sobrevida, um aumento de até 6 meses na sobrevida do doente. Que bacana, então também tem esses outros benefícios, assim, digamos, desse acompanhamento também humanizado que a gente fala mesmo, né? É um olhar humano para aquele paciente. E doutora, falando sobre essa questão, né? A gente falou um pouquinho dos mitos, a questão espiritual que a gente comentou um pouco, é outra dúvida que surge também, a relação. Na prática do dia a dia, como que é esse momento? Vocês, o paciente, né, ele pede para acompanhamento, vocês indicam? Como que funciona também essa área que eu acho que também é um pouco diferente, muitas vezes? A gente geralmente pergunta para o paciente se ele deseja uma visita, se ele tem qual é a religião, se ele deseja alguma visita religiosa. Geralmente eles dizem que sim, né? Isso traz muito conforto, né, nesse momento, principalmente no momento de internação, né? No momento de internação grave, internação prolongada. Então, ou geralmente o paciente pede ou a família quem pede por uma visita religiosa. Bacana, então a equipe médica também tem esse olhar de cuidado e entender a necessidade também desse quesito do paciente, né, doutor? Isso é importante. E a gente fala muito sobre essa questão da equipe multidisciplinar, constantemente a gente falou sobre isso. E nos cuidados paliativos, então, como a doutora disse, é fundamental. Doutora, aqui dentro do hospital nós temos, então, uma equipe multi que olha para esse paciente. E poderia falar um pouquinho mais sobre a importância de cada um dele nesse processo, no âmbito hospitalar, então, desse paciente paliativo? Sim, a gente tem assistente social. Ela lida com os problemas legais, com essas coisas de documentação tal, e também de apoio e de tentar fortalecer uma rede ao redor da família, uma rede de suporte à família, né? A fisioterapia. A fisioterapia atua muito no sentido de prevenir dores, de prevenir perdas musculares, né? De fazer lesões de pele, né? De piorar um estado respiratório do paciente, a própria enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles atuam nas necessidades básicas do paciente, né, fazendo com isso. Na medicina paliativa, parece que sempre tem lugar para mais um, né? Eu lembro quando a gente fez a pós-graduação em medicina paliativa, que tinha um exemplo lá de que um paciente ele era muito grato, mas muito grato mesmo, a uma esteticista, que ela o acompanhava, que ela amava ele, que ela deixava ele, e a lembrança mais querida desse doente era esteticista. Então, é um momento que tem lugar para todo mundo para fazer. A gente sempre faz isso com profissionalismo, como a Rafaela falou, a gente não acelera, não protela, a gente deixa que as coisas andem como deveriam andar. Mas que com esses cuidados há ganho de tempo de vida, há ganho de qualidade de vida, com certeza a gente tem toda essa certeza, né? E aí as pessoas que entram com essa questão de ter amor ao próximo, de ser vocacionado para cuidar, essas pessoas são todas bem-vindas no âmbito da medicina paliativa. Faz diferença mesmo. E a gente fala sobre essa questão do cuidado paliativo, muito se associa também, como a gente já comentou, a questão de idoso, ou paciente, até o doutor comentou sobre a questão de pacientes mais jovens, mas também tem o caso da pediatria, doutora. Então, existe cuidados paliativos pediátricos também? É uma área que tem atuação também? Existe cuidado paliativo pediátrico, né? Voltado para o profissional que já fez pediatria, né?
Existem menos profissionais no mercado do que para os adultos, mas também, crianças também adoecem, crianças também têm doenças graves, e infelizmente muitas crianças vão morrer cedo, né, antes do que a gente gostaria. E também traz muito sofrimento, tanto para a própria criança quanto para a família, então também tem cuidado paliativo na pediatria, sim, tem espaço. Isso é importante, interessante a gente saber também, então, sobre esses cuidados desde o comecinho até o final, realmente, da vida. E, doutora, falando um pouquinho sobre a questão de indicação. Então, na prática, quando um colega médico, ele vai indicar esse paciente, como que funciona no dia a dia mesmo? Então, essa indicação para acompanhamento, como que vocês fazem para olhar para esse paciente a longo prazo, ou o tempo que ele realmente tem a doença? Bom, dentro do hospital, isso é feito através do que a gente chama de parecer, né? Pedido de avaliação, de médico para médico. E em locais que tem ambulatórios ou consultórios, do encaminhamento médico para o outro colega, né? Mas lembrando que é em conjunto, a gente nunca vai pegar o paciente só pra gente, né? A gente vai dividir com outro colega e as duas especialidades juntas vão atuar na melhora da independência do paciente, da autonomia do paciente, da qualidade de vida. E por que não no aumento da expectativa, né, de vida. E, doutora, quando a gente fala sobre essa questão da expectativa também, acho que é outro ponto muito crucial. Esse paciente começou esse momento ali de tratamento da doença, tem toda uma expectativa do quanto ele vai melhorar, como esse paciente vai reagir, vai acontecer ao longo desse processo. E como que é lidar também com essa expectativa, tanto do paciente quanto dos familiares, né, a gente conversou sobre a comunicação e a clareza durante o processo, mas vocês têm formas também de fazer isso, de lidar com esse paciente, com esse familiar na prática? Acho que a gente tem que acolher as dúvidas, né, e procurar ser o mais claro possível, né. Não tem como um paciente manter a sua autonomia se ele não tiver conhecimento sobre o que a sua doença vai causar, sobre o que os processos sobre os tratamentos vão trazer para ele, quais processos os tratamentos vão trazer. Eu acho que sempre alinhar as expectativas, né, e sempre que possível alinhar a expectativa do paciente e da família em relação ao prognóstico, ao tempo de vida, a como as coisas vão caminhar a partir de determinado ponto. Mas acho que a principal palavra é acolhimento mesmo. É um ponto-chave nesse tipo de cuidado também. Doutor, como que o doutor vê hoje, assim, na realidade da nossa população, a gente tem acompanhado um envelhecimento também da população, e como que tem ganhado esse espaço e até mesmo conhecimento. Um dos papéis hoje do São Lucas 24 Horas é levar essas informações para quem está assistindo, mas a própria população, como que tem recebido e entendido um pouco mais sobre esse processo e a importância desse acompanhamento, porque também precisa dessa aceitação, né? Então, muitas vezes o médico indica, mas o paciente também precisa também buscar esse acompanhamento do médico paliativo. Como todas as coisas que ocasionam mudanças, né, elas acabam acontecendo através do conhecimento, né? Eu acho que cabe a nós profissionais de saúde, acho que a gente está fazendo isso aqui agora, mostrar que existe isso, mostrar para que é isso, principalmente que é uma coisa profissional, que não é uma coisa só de boa vontade, mas uma coisa baseada em ciência, né? E que a gente tem uma coisa que vem acontecendo, e que bom que está acontecendo isso, a população está envelhecendo. A população está envelhecendo com qualidade, na maioria das vezes, né? Então a gente vê pessoas hoje com 80 anos, ativamente da vida, trabalhando normalmente, mas a gente vê pessoas também com 80 anos já em sofrimento físico, sofrimento emocional, mental, e essas pessoas têm que ter um olhar mais profissional em cima delas. Acredito que a maioria das famílias terá uma ou duas pessoas com esse tipo de situação. É uma coisa que realmente não há como fugir disso. A gente vai ter um avô, vai ter uma avó, a mãe, às vezes um irmão, infelizmente às vezes filho, que faz parte da vida, todas essas coisas. Mas é importante que isso seja multiplicado, porque no fundo a gente que passa pela vida para viver bem, para deixar um legado, né? E também nada mais justo do que também o final da vida nosso seja o mais confortável possível, né? Com certeza. Doutora, antes da gente encerrar a nossa conversa, eu gostaria que a doutora também, assim como o doutor, acho que essa última fala foi muito importante para quem está assistindo. Gostaria que a doutora então deixasse assim, uma mensagem, um recado para quem está acompanhando o São Lucas 24 Horas sobre a importância e o acompanhamento também dos profissionais dessa área. Uma frase que eu gosto muito sobre cuidado paliativo é que cuidado paliativo não é sobre morrer, é sobre como viver até lá.
Eu acho que isso define muito o que são os cuidados paliativos, né? É poder dar qualidade de vida para a pessoa que está na sua terminalidade, que está com o seu tempo contado. Então, é com esse recado que nós encerramos a nossa conversa de hoje. Muito obrigada, doutora Rafaela, doutor Toso, novamente. E fica o convite para vir mais vezes. Acredito que esse é um tema muito importante, que precisa ser discutido também na nossa sociedade. Então, muito obrigada novamente. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui. Acompanhe as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!